vamos. Chega, meu povo. Terceiro dia de live. A gente já mergulhou nos nossos projetos, né? A gente mergulhou também nessa questão do dinheiro. Tudo isso que traz o intrauterino, ou que traz esse modelo que eu chamo de CIO, e que muitos hoje já chamam também, né? Porque o CIO não é uma constelação só intrauterina, é um trabalho onde eu junto o taoísmo com as constelações, não só de Bert Hellinger, mas de tudo que veio antes dele, inclusive tudo que Jung falou. Eu sou estudiosa taoísta? Não sou. Eu sou uma praticante taoísta. E eu aprendi no taoísmo que as coisas são mais simples, mais práticas, mais óbvias. E que a gente não precisa fazer tanto furdunço daquilo que está ali. Está ali para a gente olhar com bons olhos e aprender. Então é isso que eu quero trazer hoje. Deixa eu olhar as pessoas que estão chegando. Oba! Que a turma está chegando. Vão que vão. Está acontecendo que deu umas quedazinhas, mas a gente vai fazendo o que a gente precisa. Obrigada, minha querida. Tão lindo ver as pessoas assim que compartilham do mesmo sentimento, mas de verdade assim, eu descobri algo de que como o amor nos une, como nós somos interconectados e a gente tem uma sabedoria interna que é incrível. Uma sabedoria interna que é incrível. Então a gente precisa acordar a sabedoria interna do outro para a gente não se encalacrar. Veja, eu sinto, né? Oi, Carlos. Eu sinto que a gente se encalacra muito pelas questões do controle, daquilo que a gente acha, dos julgamentos, daquilo que a gente acha, daquilo também que veio como informação. Então, hoje a gente vai falar sobre relacionamento. Como é que o CIO interfere no relacionamento? Olá, Daisy, eu vou colocar aqui, eu não me lembro no nome da live não, mas confusões, vou botar assim, fusões, confusão nas relações. Acho que é um bom tema para a gente trazer esse corretor é chato que é danado. Porque ele muda, confusão nos relacionamentos. Vou mudar aqui porque é melhor. Que todo mundo pede para botar o tema e a gente perde tempo. Pronto, agora foi. Fiz a minha parte. Cadê? Fixar comentário. Pronto. E é muito claro, gente, que dentro dessas nuances que a gente tem sutis, das travas, na engenharia a gente diz chincanas. As chincanas, quando acontecem numa tubulação, é para aumentar a velocidade de que a água passe em qualquer tubulação, água ou qualquer tipo de líquido. Então, eu vejo assim, que a gente já chega no planeta com as chincanazinhas, sabe? Para dar velocidade ao nosso processo. E relacionamento é a base de tudo. Relacionamento é a base de tudo que se constrói ou que se toma em consciência a partir disso. E o que é que as memórias intrauterinas ou memórias que vêm, que eu digo CIO, que vem desde a concepção, ela cria confusão na gente. Eu vou falar algumas coisas assim que são bem fortes, mas tudo que eu for falar aqui é uma experiência que eu tive
não só comigo, como com muitos clientes, porque vocês sabem que desde 2002 que eu venho pesquisando esse trabalho, e há 3 anos atrás é que eu lancei ele para o mundo, e eu vou bem cuidadosa com ele, porque eu sinto que ele é muito profundo, mas ele enraiza, o CIO, ele traz para mim o taoísmo. Ele traz para mim assim, olha gente, é mais simples do que a gente imagina, é mais prático do que a gente sente ser a vida. E é óbvio que atrás disso tem a nossa sabedoria, que está afim de relaxar e descansar, mas nossa água ainda está bombando nas chincanas para ter pressão suficiente para a gente acordar. Então, viva as pressões da vida, viva as chincanas da vida. Quem é engenheiro sabe desses termos. Quem vive, viva, porque ela é quem acelera o nosso processo evolutivo de crescimento. Até que um dia a gente vê que é só chincanas querendo que a gente dê velocidade, e aí a gente diz, uau, hora de descansar, hora de descansar. E como é que a gente sabe disso? Quando a gente está cansada, quando a gente está exausta, quando a gente está fazendo muito mais do que está sendo retribuída, do que está recebendo, porque existe um ciclo importantíssimo nos relacionamentos, que é dar, receber e retribuir. Aquilo que você dá precisa ser recebido. Se aquela pessoa ela não tem condições de receber, então ela vai travar o processo, e essa doação que você está aqui disponível para dar, você vai continuar dando, mas para as pessoas que agora possam receber e possam retribuir, possam entregar de volta ao mundo ou a você aquilo que você está recebendo. Isso é que esse ciclo do amor, que envolve os relacionamentos, ele é o ciclo dos relacionamentos com sucesso. Então, se a gente vê em termos de CIO, depois eu leio tudinho, que eu tô sem óculos, viu? Se a gente vê em termos de CIO, dentro desse dar, receber e retribuir, nós temos um dar, receber e transbordar vertical, que é a força do divino. Ele entrega, você recebe, realiza e transborda para o outro. Esse é o ciclo das ordens do amor que o Bert Hellinger fala, mas ele não tem livro, eu acho que ele fala disso sincronizado. São os 2 movimentos ao mesmo tempo, é translação e rotação. É que nem o planeta, a gente fica lá e low, lá e low, lá e low, vocês entendem? E a gente precisa chegar mais próximo dessa natureza interior, que não é só a natureza planetária, mas é a natureza cósmica, o que tem de disponível no cosmos pra gente, que a gente não está conseguindo respirar. Ana, por que você vai falar de relacionamento e você tá falando disso tudo? Gente, eu tô falando disso tudo, primeiro para cair a fichinha da gente. Por quê? Às vezes, a gente dá, como a gente não está conectado com o divino, com a ordem maior, a gente entrega demais, o outro não consegue receber, e isso quebra o relacionamento. Por quê? Porque este aqui, doador universal, não vai ser nutrido no sentido horizontal da vida mesmo. Eu e você, você e eu, você e seu marido, sua mulher, quem quer que seja, seu amigo, sua amiga. Isso não vai ser nutrido no ponto de vista horizontal. E no ponto de vista vertical, nós cortamos nosso cordão umbilical energético. E isso é muito do taoísmo que eu trago para o CIO. A gente cortou muito o cordão energético e a gente ficou sendo muito nutrido pelo cordão umbilical físico, que envolve não só os alimentos, mas envolve também as emoções da nossa mãe, de acordo com o contexto que ela está vivendo. Então, dito isso, a gente sabe que
tem uma simplicidade aí quando a gente enxerga, mas tem mas nós, a partir desse lugar de desequilíbrio, nós mudamos o ritmo e os nossos destinos e desconectamos de verdade com algo maior. As religiões, que vêm da palavra religare, elas tentam ajudar a gente a reconectar, mas essa reconexão, ela é individual. Você tem que passar por experiências para você enxergar que você pode ser um doador universal se você estiver em conexão com o céu e entregando isso para a Terra. Você já está doando o fluxo do céu para a Terra. Então, o pai e a mãe, que é o fluxo do céu que desce, o fluxo da terra que sobe, eles se encontram dentro da gente. Então, o maior relacionamento que a gente poderia falar na vida é sobre esse encontro do Pai Céu com a Mãe Terra. Quando a gente vai se realizando, a gente vai virando terráqueo. Eu sou uma terráquea. Por quê? Porque a energia do céu, um doador, ela veio para o encontro do fluxo horizontal do nosso pai e da nossa mãe. Esse fluxo horizontal do nosso pai e da nossa mãe, tá bonita essa live, viu? Ele tinha que estar conectado com, no tal da constelação, que é um livro que eu escrevi, eu falo sobre isso. Ele deveria não ser assim, ele deveria ser assim, ó. Uma conexão entre, a gente deveria ter consciência disso, uma conexão entre uma alma e outra que se juntam para realizar algo divino em si. Mas partindo desse pressuposto e do mundo planetário que a gente vive, a trepada sempre foi mais importante do que a consciência de uma criança nascida. Tanto uma trepada, eu estou falando de homens e mulheres nesse sentido, porque eles não têm consciência de que ali pode gerar um fruto, e é um fruto de alma. Então eles desconectam com esse divino, eles desconectam com o encontro principal, que é de alma, e eles provocam na vida horizontal o fluxo de quebra do dar, receber e retribuir, que é um fluxo de expansão, ele é uma espiral que vai expandindo. Um relacionamento deveria ser aprendizados mútuos. Cada vez que alguém está junto de mim, aprende, a gente tinha que celebrar, uau! No momento que uma pessoa recebe algo que você está falando, o que você está sentindo, a gente deveria dizer, uau, muito obrigada. Então eu quero dizer a vocês que muito obrigada a vocês por estarem nessa escuta amorosa. E daí eu chamo o corpo de vocês para respirar, colocar o pé no chão para a Mãe Terra e poder receber esse fluxo de informações, que não é só a informação daquilo que eu falo, mas é o meu campo de energia e o campo maior de energia que está em mim, que vai fazendo vocês irem visitando uns lugarzinhos bem guardadinhos e escondidinhos da vida de vocês. Então, o que a vida intrauterina ou o CIO pode ajudar nos relacionamentos? Ele pode ajudar de uma maneira profunda. Se a gente for ver que o primeiro relacionamento que a gente teve foi com o divino, e a partir do divino que criou nosso pai, nossa mãe, que nossos antepassados, o amor desse divino fez com que nossos pais conectassem num amor profundo, mesmo sem ter consciência, e nos concebesse. Ai, Ana, agora deu, porque... E os babados, né? Do encontro de papai e mamãe. Eu tô falando isso agora no olhar do relacionamento. Aí você diz assim, você pode perguntar,
olhar para trás e dizer, putz grilo, estavam desequilibrados pra cacete. Foi assim, olha, uma trepadinha e vuct, eu tava lá. Aí, primeiro lugar, você precisa se chamar de atrevidinha, cumprindo uma ordem maior da sua alma. Aí é uma atrevidinha da alma. Geralmente essas pessoas que não foram planejadas, elas têm uma sensibilidade maior, porque elas sabem, em algum lugar dentro delas, que elas não eram planejadas. Mas isso, quando a gente vem para o mundo cotidiano, né, onde a sociedade faz com que a gente faça tantos comparativos, tantas ideias de perfeição de família, inclusive a coisa da rigidez de a família é tudo, o relacionamento tem que ser para sempre, a gente vai enrijecendo, dando rigidez. O que eu estou falando, parou e congelou um pouco, mas eu acho que é porque eu estou chegando em pontos muito cruciais da vida da gente. Então, na hora que você foi concebido, que você veio, que a sua alma está ali, sabendo de tudo, mas que agora você está com memórias de pai e mãe sendo realizadas no seu corpo, então muita coisa pode acontecer nesse universo dos relacionamentos. E eu quero frisar bem, relacionamentos, principalmente de casal, porque a gente tenta reproduzir esse pai e essa mãe ancestral para cada um de nós. E a gente carrega os traumas, as dores desses desencontros do passado, que vêm desde os encontros de raças diferentes, caso daqui do Brasil, né? Etnias diferentes, pensamentos diferentes, culturas diferentes, porque às vezes você é até europeu com europeu, mas está um em Portugal e outro na Alemanha. São dois europeus completamente diferentes. E a gente ressente isso. Então veja, a origem da pátria-mãe, desse casal que vai ali conceber, ele está implementado nesse mundo físico e a gente começa a receber as chincanas. Chincanas é aquilo que eu falei no início da live, que é uma pressão para a gente dar velocidade à nossa evolução. Mas a gente geralmente já vem para esse mundo, por conta dessas memórias intrauterinas, desequilibrado. Então eu vou falar de algumas situações, não é? Quando eu falo na primeira live, que não assistiu, vá assistir, eu falo sobre a atrevidinha aqui e sente que o pai estava lá, tinha bebido, a mãe não queria, né? Mas estava lá a serviço desse homem, né? Então a gente pode falar sobre aspectos machistas, patriarcados, mulheres que precisaram esconder seus próprios dotes e valores. Isso faz parte de um passado real, pós-Inquisição. E a gente sabe também que os invasores, quer dizer, os colonizadores, que é o masculino mais pleno, ele também vem tomando terra, feminino, e tomando posse, tomando controle. Aqui é meu, aqui é minha. Então os homens que estão assistindo essa live, só respire e reflete, porque eu não estou falando aqui dos homens, eu estou falando de homens e mulheres que não estão com esse masculino e esse feminino divino equilibrados. Porque o homem e a mulher que nos conceberam estavam desequilibrados. E não tem nada de errado nisso, porque isso nos traz força. Mas quando chega no útero essas informações, então a gente é capaz de mudar o nosso padrão vibratório. Se a gente sentir, por exemplo, que nossa mãe está muito vulnerável, por incrível que pareça, a gente faz uma transição para um aspecto muito masculino. E isso vai derivar nas relações. Por que vai derivar nas relações? Porque eu não estou completa entre masculino e feminino unidos aqui. Tudo isso a gente vê no curso do CIO, que vai começar sábado, a aula Despertar. Vocês podem aí falando se algo bate o seu coração e lhe interessa e vocês estão querendo visitar esse trabalho que é extremamente profundo.
vai falando aí, Sil, tá? Sil, que aí alguém vai descobrir vocês e vai mandar algumas informações e, claro, cabe ao coração, não à mente, decidir. Porque a mente, ela sabota. E aí você fala de todos os sabotadores que tem dentro de você para a pessoa que vai te atender e, quiçá, para mim, eu posso responder, e vai esvaziando esses sabotadores e vai gerando soluções naquilo que é possível para você. Eu acho isso muito importante. A minha primeira transformação na vida foi com uma pessoa que já está desencarnada e que ela me deu essa oportunidade, porque eu estava com muito medo. Então todos os sabotadores começaram a chegar para mim. E aí ele foi descartando todos os sabotadores com um simples fato. Vai, conhece e tu decide. E ele me deu um dia de trabalho para que eu decidisse. Eram 4 dias. E é óbvio que no primeiro dia minha alma já sabia, porque já estava conectada. Então, vocês escrevem Sil para saber as informações e conversar e trocar ideias, enfim. Então, quando a gente chega, aí eu quero falar desse processo. Por exemplo, eu sou Ana, nasci menina, mas as minhas chincanas que eu construí para o processo de evolução linkaram as dores da minha mãe e os medos da minha mãe. Foram, né, a salvadora. E não se preocupe, mãe, que papai está com medo da escassez, eu vou ser próspera. Mas próspera em que nível, né? Às vezes a gente ganha muito dinheiro e a gente não está conectada, a gente está precisando descansar, a gente está precisando fazer uma coisa mais leve, mais amorosa. E eu acho que esse processo de transição está acontecendo dentro de mim agora. Prosperidade é exatamente isso. Eu falei ontem, na live de ontem. E amanhã fiquem ligados e que a gente vai fazer uma constelação ao vivo. Eu não sei se era para eu falar, porque era surpresa, mas assim, eu tô com vontade de falar, para vocês já anotarem na agenda e verem. Não é uma grande constelação, vai ser uma constelação de encontro. Por quê? Porque são os encontros que estabelecem a força do viver dentro da gente. E os desencontros criam a morte dentro do nosso sistema físico, emocional, mental e espiritual. Tá ligado? E tem mais alguns que eu não vou abrir aqui. Então, quando você está dentro do útero, agora eu falei da concepção, desse desequilíbrio, pai e mãe. Eu não recebo, eu não quero, que tá com base no dar, receber e retribuir. A gente já nasce confuso. Quer ou não quer, meu filho? Quer ou não quer? Quer ou não quer? Vai passar a vida toda dizendo que não sabe se quer ou se não quer? Porra, vai lá e assume que tem algo maior que quer através de você. Então veja, essa confusão de quero ou não quero, que a gente atrai às vezes até no relacionamento. O relacionamento começa a dizer, eu quero agora, eu não quero, eu quero agora, eu não quero. Eu tenho muito essa experiência, tá, gente? De um relacionamento que ficava todo o tempo, eu quero ou não quero, quero ou não quero, quero ou não quero. Me parece coito interrompido, não é verdade? Aquele que quer interromper todo o tempo o processo da alma. Então, vocês entendem como isso repercute na relação e como a gente precisa entender que mantra foi aquele, que parte foi essa da nossa vida que a gente não está vendo ainda. E por não estar vendo, a gente está se emaranhando e complicando todo e fazendo a vida estar extremamente complexa. A verdade é que meu pai e minha mãe me quiseram. A alma deles. E é isso que eu preciso conectar. Do outro lado, na vida intrauterina, tem muitos desequilíbrios fortes. Então, por exemplo, se uma mãe está sozinha e não tem o homem junto, essa criança, ela vai desenvolver uma resposta, mãe, sobre os medos da mãe. Não se preocupe, mãe, que eu preciso nascer. Mas depois que eu nascer, vai dar tudo certo. Sabe como é? Mas ali está implementado.
porque houve um desequilíbrio no momento da gestação. Outra coisa que a gente vê muito dentro do processo da gestação, e aí eu vou falar um tema que é um tema sensível, mas que eu não quero aqui dar conotação de nenhum preconceito, porque todos nós temos desequilíbrios do masculino e do feminino, mas quando uma pessoa escolhe estar com uma pessoa do mesmo sexo, eu vou falar só disso, não vou falar da transexualidade, né? Quando ela escolhe, é porque tem algo que ficou interrompido no seu processo com a mãe. E aí sim, esse casal homoafetivo, ele quer ter um filho. E eles não podem porque são óvulo com óvulo. E precisa de um esperma. Mas tem no campo mental uma informação de alguém que entra mais no masculino e que naquela junção que parece que mulher com mulher é desequilíbrio, não. Elas podem estar, eu estou falando mulher com mulher porque é minha parte, né, gênero, meu gênero. Elas podem se aliar no masculino e no feminino, mas quando se tem a ideia do processo de FIV, de fertilização, essa criança também vai receber memórias e vai levar para o mundo, caso a gente não traga consciência a essas duas mulheres ou esses dois homens sobre esse processo. O que acontece, gente? O que acontece dentro do processo intrauterino? É que se eu excluo o pai, eu me acho o máximo, e a gente exclui o pai, não precisa o pai ser caba safado, nem isso, nem aquilo, não. A gente exclui o pai porque a gente acha que o outro é nosso e que a gente quer segurar. A gente aguarda amorosamente, tá dando umas quedas. Nós precisamos, eu não me exijo perfeição sobre esse aspecto, tá? Não me exijo perfeição. Eu acho que a gente se ilude muito nas relações, nos nossos sonhos, do que a gente gostaria que o outro fizesse, qual era o casamento que a gente queria ter, E não é assim que me veio um ditado agora e eu esqueci, ó, que bate o gongo, não, é alguma coisa assim, não é assim, né? A gente vai viver processos de evolução. Por isso que o relacionamento, ele precisa ter um vínculo divino. Porque se lembra antes da concepção, aquele vínculo divino que a gente perdeu, porque simplesmente foi dar uma trepada. Eu gosto de falar trepada, tá, gente? Porque é o termo que eu vejo que mais expressa aquilo que eu preciso expressar. Então, há esses desequilíbrios já do feminino e do masculino, que é divino, e que tem em todos nós, homens e mulheres, sobre o aspecto uterino. A mãe geralmente controla, guarda, e não tem nada de errado nisso, porque ela é quem vamos dizer assim, o ventre está dentro dela. Então, se ela é uma oportunidade dela receber o divino, porque não existe momento mais de abertura de que receber o divino dentro do corpo através de uma gestação. Mas o pensamento dela está arretado, com muita raiva das coisas que estão acontecendo fora, principalmente em relação ao pai. Então, várias pessoas me falam, Ana, meu pai não estava no momento do parto, meu pai... Isso são sinais de que o homem e a mulher, não o nosso masculino e feminino, que é divino, o homem e a mulher que se tornou pai e mãe, estão em desequilíbrio. Eles estão com o coração fechado. Eles não subiram a energia para o amor. Eles ainda estão muito sexuais. E muitas crianças nascem desse processo. E muitas crianças não nascidas, abortos, nascem muito desse processo. De um relacionamento furtivo, que você não sabe nenhum nome, porque você tinha bebido todas, ele tinha bebido todas. E como é o nome dele mesmo no outro dia, e depois de algumas semanas o bucho tá ali. E você toma a decisão, né, de tirar essa criança sem perceber a conexão divina que estava estabelecida ali. Porque para uma criança vir tem que ter uma conexão divina.
do masculino e feminino. Então, o que é que eu digo para vocês? Que a gente precisa resgatar essas memórias. A gente precisa resgatar essas memórias. Para a gente se autoparir, para a gente se autogestar, para a gente se autoconceber. A gente não precisa ficar prisioneiro dessas memórias. Então, o CIO é exatamente para fazer essa limpeza, para que você possa ter um bom relacionamento primeiro. Porque antes de uma criança, tem um homem e a mulher. Então, o ideal mesmo é que todas as pessoas que pensam em conceber uma criança, né? E geralmente já são casais mais equilibrados, porque a maioria é tudo trepada, que pelo menos eles vivam o processo de limpeza do intrauterino. Eu tenho um exemplo aqui em casa, meu filho, minha nora, engravidaram sem consciência, mas a gente foi libertando Helena dessas memórias e trazendo consciência para esse pai e para essa mãe de que eles em algum lugar estavam conectados na alma e que aquela criança veio e que agora era o destino deles, né? Então, entregar o destino aos filhos é muito importante. O que é que eu posso falar? E agora eu vou botar meu óculos para ver se vocês têm alguma pergunta para fazer. Vocês podem começar a fazer pergunta agora, tá? Tô feliz que tanta gente esteja aqui e tanta gente venha. Quando a mulher na gestação excluiu o masculino, já falei, né, Gina, sobre isso. Então, essa filha, ela fica com uma condição de uma força artificial. Eu chamo de força desenraizada. Parece que é a bala que matou Kennedy. Eita, é horrível esse exemplo. Vou dar mais ele não. Parece que é assim, acertou no alvo, tá? Tac! E de verdade não tem enraizamento real da parte masculina que vem do pai, né? E de toda a sua ancestralidade. Então, isso fica oculto dentro do corpo e você começa a reproduzir os padrões. Você começa a repetir os padrões. Por conta disso que eu tô falando. Então, às vezes, você nem conhece quem foi seu pai, nem conhece sua avó. Filhos adotivos passam por isso também. E tá lá o oculto vibrando e mostrando, tipo, rejeição, tipo isso, tipo aquilo, tipo abandono, E você nunca, às vezes, eu já peguei casos de adoção que a criança, ela começou a roubar. Porque o pai dela era uma pessoa que não tinha hábitos muito amorosos. Como Bert Helling define o destino? Veja, eu acho que o destino, o que ele diz é o seguinte, ele fala de outras palavras, mas ele fala que a gente pode mudar. Ele dizia muito assim, a gente pode mudar nosso destino. Eu não gosto eu acho essa frase arrogante. Eu não acho que a gente pode mudar o destino real da gente. Mas a gente pode visitar memórias e libertar essas memórias dentro do nosso corpo para a gente viver o nosso destino real, que é maior que a gente e que a gente tem que se render a ele. Já agradecendo como justificar em casa com uma pessoa que nas atitudes são semelhantes só do seu pai, quais você detestava e criticava. Pois é, Cláudia. Então, isso é um aviso para que você possa visitar esse lugar, ver que não é seu, que foi a escolha que seu pai pôde viver nesse planeta, mas que tem algo maior, que é uma natureza maior, que pode começar a irrigar o seu corpo, e isso vai ficar pequeno diante da irrigação cósmica. Isso vai ficar pequeno. E quando fica pequeno, você vê seu pai como igual, porque no sentido vertical, todos os seres humanos são iguais. Aí você consegue agradecer ao seu pai ter vindo da forma que ele veio e você ter vindo da forma que você veio também. Ana, não consigo relaxar no relacionamento, não consigo confiar. Para mim, o namorado tá sempre me fazendo ciúmes ou joguinhos. Me angustia. Não sei se é coisa da minha mente. Ai, Sam. Aí eu te devolvo isso, né? Os seus jogos, olha os seus joguinhos, olha o quanto as mulheres têm joguinhos muito sutis, sabe? Ela fica bonita, ela bota o peito pra cima,
ela vai logo seduzir, e ela tem também a coisa do filho, de segurar o filho. Uau! E eu sei disso no meu corpo. Meu corpo habita muito dessas memórias, que eu olho para elas e quero me libertar também, assim como você. Já me libertei de muitas, mas tem muitas para me libertar também. E o intrauterino, né, o CIO, ele tem me ajudado profundamente. Cada turma que eu abro, que vem novas memórias, eu revejo dentro do meu corpo também essas novas memórias e eu fico mais sensível a tudo que está aí, onde as pessoas estão prisioneiras de um véu que não conseguem enxergar. Isso que eu estou falando para vocês. Eu sonhei com o rosto do meu bebê antes de nascer. Olha que lindo, Thelma. Que lindo. É isso é consciência, né? Isso é consciência. Adorei a sua definição de destino. Quando são crianças muito planejadas, como funciona em termos energéticos? Pois é, menina, às vezes há uma frenesi, principalmente para quem tem dificuldade de engravidar, é o oposto também. Eu planejo, olha, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter aquilo. Aí a gente faz um planejamento material. O que eu estou falando aqui é um planejamento de consciência, que limpa memórias. Mesmo as crianças que foram planejadas para nascer, elas também têm desequilíbrio do mundo, pelo menos material com espiritual, porque elas não foram recebidas de um lugar de relaxamento, elas foram recebidas de um lugar de planejamento. É que nem uma empresa, e a gente compara muito a empresa a uma mulher, né? A empresa, por isso que o CIO ele é tão importante. Uma empresa, ela quando ela é muito invasiva e determina metas muito altas, ela vai morrer. Por que vai morrer? Porque é excesso de planejamento, excesso de exigência que deixa o outro sufocado. Eu sempre acho melhor me separar, mas não consigo. Pois é, veja, aí a gente tem, porque a separação é um movimento difícil realmente, porque a gente já parte da ideia de que o outro vai deixar de existir pra gente. E a gente tem muito essa ideia de separatividade por conta do desequilíbrio do nosso pai e da nossa mãe desde o ventre, desde a concepção de verdade. Então a gente acha que sempre o outro vai faltar, sempre o outro vai faltar. Mas de verdade não é o outro que vai faltar, é o pai ou a mãe que faltou na sua consciência e a gente fica querendo se agarrar ao outro. Então o movimento é olhar para dentro sobre isso para que a gente possa acelerar os processos. Como explicar estar atraída apenas por homens indisponíveis? Pois é, Roberta, isso tem a ver com triangulações, tá? E as triangulações são diversas, tem memórias que vêm de antepassados, de homens ou mulheres que fizeram triangulação, e a gente repete, isso é a constelação familiar do Bert Hellinger, e em termos de CIO, é quando a gente quer salvar ou o pai ou a mãe. Geralmente nós mulheres queremos mostrar para a mãe que o pai é massa, entendesse? Aí a gente se mete numa relação triangular para que a gente não consegue tomar aquela pessoa, porque ela pertence a outra, a minha mãe, né? Mas eu tenho uma paixão enorme por este homem que me seduz também, para mostrar que é um lindo pai, né? E isso tudo pode passar uma conotação artificial. Então, ligada, gente, hoje foi que foi, né? Oi, Ana, como agir quando um pai colocou os irmãos contra mim? Sendo sempre honrei ele, mesmo sabendo que jogava os irmãos contra mim. Hoje ele já se foi, mas não tenho contato com meus irmãos. Hernani, eu acho que é muito importante, quando acontece isso, tem registros de crianças que não foram vistas, tá? Podem ser crianças não nascidas e podem ser crianças nascidas e que não foram vistas. Isso é bem comum num processo de separatividade da irmandade.
Eba, agora eu vou, tá, gente? Eu acho que agora já deu a live. Eu quero que vocês se interessam em fazer o CIO, que para mim é a matriz principal de qualquer trabalho. A gente visitar esses lugares para ver como a gente está perdendo energia na vida, como a gente está perdendo coisas na vida, porque a gente está cheio de salvadores e desistentes dentro da gente, entendeu? Uma hora a gente salva, uma hora a gente desiste. Uma hora a gente salva, uma hora a gente desiste. E a humanidade está vivendo esse fluxo de salvar e desistir, de salvar e desistir, que são contrações e expansões de uma inconsciência ainda de não se beneficiar da própria pulsação da vida, que a primeira pulsação da vida que a gente encontra é no útero, e o primeiro enraizamento que a gente encontra é também no útero. Então, se a gente não tem esse enraizamento, sem raiz a gente não pode voar, a gente não pode brilhar, a gente não pode ser próspero, a gente não pode ter bons relacionamentos. E eu tenho olhado bem para isso também, tá? Um dos movimentos muito fortes meu é estar olhando o masculino e o feminino dentro de mim. Por isso que eu precisei ficar distante do meu marido, porque eu preciso fazer esses movimentos de encontro do meu masculino com o feminino, que num casamento embaralha um bocado e a gente perde essa noção de um e de outro. Então a gente tem que voltar para a identidade, tá? Mas esse é o meu caso, eu tentei fazer durante o casamento. Esse é um caso específico meu, né? Mas tudo voltado para a minha consciência do amor, tá? Como eu posso melhorar essa consciência para eu poder me libertar e libertar também as pessoas que estão junto de mim. Esse é um desafio que está passando por aí. Obrigada, gente. Um lindo dia para vocês. Espalhem essa live sobre relacionamento. Quem quiser chegar no CIO, escreve CIO, vai lá na live que vai ser salva, escreve CIO, faz perguntas, compartilha, vai lá e também mexe nesse Instagram para que esse tempo de doação possa contribuir para outras pessoas e nessa retribuição daquilo que vocês absorveram dentro de vocês, que é também favorecer outras pessoas. A gente precisa trazer crianças espiritualmente mais evoluídas, e para isso a gente precisa de úteros evoluídos também, tá? E essa evolução começa em nós pra gente gerar a próxima geração, os bebês do futuro. Beijo, beijo, beijo grande!